gente, é uma alegria estar aqui. Mais uma vez quero agradecer a Rebeca pelo convite. E é muito bom estar aqui com mulheres que não são feministas. Isso significa que eu não vou apanhar no final dessa palestra. E vai ser muito bom compartilhar esse conhecimento com vocês, fazer um pouco daquilo que eu estudo. Eu falo sobre feminismo, estudo sobre feminismo há quase 10 anos e tenho compartilhado, né, em todos os lugares que eu vou, na internet, sobre esse assunto que é um tema tão urgente e que infelizmente tão poucas mulheres têm acesso a esse conhecimento, que é um conhecimento que liberta. A palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Quando conhecemos Cristo, nós nos libertamos de todas as ideologias, de todas as filosofias que não provêm da palavra, que não estão amparadas na palavra de Deus. E uma dessas filosofias, uma dessas ideologias que não estão amparadas na palavra de Deus é o feminismo, e vocês vão entender ao longo da palestra o porquê. O tema da palestra é feminismo que não te contaram, porque geralmente a gente acha que sabe o que é feminismo, muito pelo senso comum, né? E por isso que eu já trouxe aqui essa primeira pergunta: o que é feminismo? Alguma de vocês pode me dizer, fiquem à vontade para falar o que vocês sabem, né? Geralmente a gente pesquisa no Google lá o que é feminismo, e sempre sai mais ou menos o mesmo resultado, então podem ficar à vontade. Alguém se arrisca a dizer ou quer dizer o que é feminismo? Pode ser a coisa mais básica que vierem à mente de vocês. Ou que te disseram, ou que você ouviu falar por aí. O que a gente escuta dizer a garantia do direito das mulheres. Sim, né? Alguém mais? O feminismo, eu acho que é uma forma de pensar e de se comportar. Sim. Mais alguém? Bom, o que geralmente dizem, que é o que o senso comum está acostumado a pensar, é que o feminismo é um movimento que luta e defende a igualdade de direitos entre homens e mulheres, né, e que procura acabar aí com as discriminações de sexo ou de gênero, como as próprias feministas gostam de colocar o termo. Esse é o significado que você vai encontrar se você pesquisar no Google, nesses portais de artigos, de notícias. Geralmente é o que a gente vê as feministas falando no Instagram ou na rua. Se você conhece alguma mulher, se você chegar para ela e falar assim, o que é feminismo? Elas vão te responder basicamente isso aqui. Bom, se fosse isso aqui, todas nós seríamos feministas, não é verdade? Porque quem em sã consciência não lutaria pelo direito de igualdade entre homens e mulheres? Já que à luz da palavra, homens e mulheres são iguais, né? Nós não temos diferença perante o nosso Deus. Homens e mulheres foram feitos à imagem de Deus. Então, se o feminismo realmente fosse um movimento que defendesse os direitos das mulheres, juntamente com os direitos dos homens, né, e acabar aí com as discriminações, os preconceitos, todas nós seríamos feministas. Mas a verdade é que o feminismo não é isso. O feminismo é um movimento político, ideológico de esquerda que busca estabelecer uma revolução sexual na sociedade e tenta promover uma completa transformação social, política e cultural. E o movimento faz isso por meio da subversão de valores e de princípios morais, né, tendo como principal objetivo, e acaba sendo a consequência principal também, a desvalorização e a destruição da família tradicional, aquela estabelecida por Deus. E aí muitas mulheres podem até falar, não, mas eu sou feminista, mas eu não defendo o fim da família, eu não defendo a subversão de valores, eu sou cristã, inclusive. Muitas mulheres têm esse discurso pronto quando a gente acusa o feminismo de ser, na verdade, um movimento que quer estabelecer uma revolução sexual. Mas é impossível desassociar o feminismo da revolução sexual e das suas consequências, das suas causas, dos seus danos na sociedade. E vocês vão entender o porquê, porque basicamente isso não é nenhum segredo para aquelas mulheres que são as teóricas feministas e para os homens que conceberam o feminismo há muitos séculos atrás. E a gente vai ver um pouco aqui o que diz a história. Bem, o feminismo ele nasce na França no século XVIII, em meio às revoluções
os movimentos revolucionários que estavam acontecendo ali no final do século XVIII, sobretudo a Revolução Francesa. E ela tem base ali em ideais iluministas, né, no movimento iluminista, que acreditava que a razão, não a fé, é que deveria conduzir o homem. Uma das principais ideias defendidas pelos iluministas é de que a fé cristã ela não deve reger a sociedade. Deus, a igreja, a fé cristã não deve ser mais o parâmetro que rege a sociedade, não deve ser mais o padrão que guia a conduta das pessoas na sociedade. Isso deve ser substituído, então, pelo próprio homem e pela razão. É o homem que tem que passar a guiar a sua própria vida e guiar os princípios da sociedade. E o feminismo, ele é amparado nessa ideologia iluminista. Bem, esse período onde nasceram ali as primeiras sementes do feminismo, e é importante dizer que basicamente não existia essa palavra feminismo ali naquela época. Feminismo foi um termo que surgiu bem depois, devido, enfim, a alguma... Tem uma doença, né? Acredito que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, que é a tuberculose. E naquela época a tuberculose causava alguns males, eu não sei se até hoje é assim, eu nunca estudei a fundo sobre essa doença, mas eu sei que naquela época a tuberculose causava nos homens algumas características femininas. E aí os homens que apoiavam o movimento de mulheres, que era esse que era o nome que existia na época, né, o movimento de mulheres, os homens que aderiram a essa causa, eles eram chamados de feministas de forma pejorativa. E aquelas mulheres revolucionárias que faziam parte do movimento de mulheres acabou adotando esse nome, que no princípio era pejorativo, mas acabaram adotando como nome do movimento, o movimento feminista. Bem, esse período ali, que compreende final do século XVIII e início do século XIX, é chamado de proto-feminismo, e desde essa época, pensadores revolucionários já pretendiam reformar os costumes sexuais da sociedade, destruir o casamento monogâmico, a família tradicional estabelecida por Deus. E com que finalidade que esses homens revolucionários queriam fazer isso, né? Esses homens, como eu disse, eram iluministas. Eles pretendiam exercer controle político e social na população, e eles queriam fazer isso através da exploração do sexo e sem o consentimento da sociedade. O que acontece? Aqueles homens perceberam que era muito mais eficaz para controlar a sociedade, dar uma sensação de liberdade para eles, do que começar a privá-los, a tolher a sociedade ali dos seus desejos sexuais. Então, quando se dá essa falsa liberdade, essa falsa sensação de liberdade à sociedade, sobretudo no quesito sexual, a sociedade passa a ser melhor controlada. Vocês vão entender melhor com o passar dos slides. Bem, quem são esses homens? Eles foram revolucionários iluministas, como eu disse, que faziam parte de uma classe dominante intelectual ali na França, na Inglaterra, na Rússia, na Alemanha e nos Estados Unidos. Um desses homens é o Marquês de Sade, vou falar sobre ele daqui a pouco, William Godwin Percy Shelley. Esse Percy Shelley, ele foi casado com uma autora, uma escritora chamada Mary Shelley. Já ouviram falar de Frankenstein, aquela história do Frankenstein? Quem escreveu Frankenstein foi Mary Shelley, e ela era casada com Percy Shelley, e ela era filha de William Godwin com Mary Wollstonecraft, que foi uma das primeiras proto-feministas da história. E a Mary Wollstonecraft, tanto quanto outros homens, um deles aqui que eu trouxe é o Marquês de Condorcet, eles escreveram obras sobre as questões das mulheres na época. O que esses revolucionários defendiam? O fim do casamento, o fim da monogamia, defendiam a liberdade sexual, o amor livre, você pode ter quantos parceiros sexuais você desejar. Defendiam também o direito ao adultério e ao divórcio. Eles também, obviamente, eram contra o cristianismo, a monarquia e a família tradicional. Eles odiavam tanto o cristianismo e a monarquia que o lema daqueles revolucionários iluministas durante a Revolução Francesa era o seguinte: o homem só será totalmente livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. É algo muito forte que revela o caráter odioso e subversivo daqueles revolucionários. Um deles é o Marquês de Sade. Ele era um aristocrata e escritor francês que ficou um tempo preso ali antes e um pouco durante a Revolução Francesa. Ele ficou preso na Bastilha e ele escreveu as primeiras obras que deram origem à Revolução Sexual.
Basicamente foi ele que politizou o sexo na sociedade, transformou o sexo em um movimento político, que é o que a gente conhece como revolução sexual. Foi ele também que introduziu a pornografia na sociedade, trazendo isso para livros, para filmes assim, né? Ele acabou influenciando, né, a criação de filmes posteriormente, mas foi ele que introduziu a pornografia na sociedade como forma de subversão sexual da sociedade. Ele era um libertino, ele pornógrafo, né, defensor da masturbação e de todo tipo de perversidade sexual, como incesto, pedofilia, orgias sexuais e amoria. E em sua vida ele torturou, abusou, estuprou e até mesmo matou mulheres. E esse homem é aquele que concebeu a revolução sexual, e tudo aquilo que vem a surgir no movimento feminista começa a surgir na cabeça, nasce na cabeça desse homem. Então, quando as feministas falarem, porque o movimento feminista é um movimento de mulheres, não. O movimento feminista é um movimento que surgiu na cabeça de homens revolucionários. Só que esses homens, eles... Desculpa, você tem água aí, por favor? Só que esses homens precisavam usar mulheres para poder propagar as suas ideias na sociedade. E as mulheres de hoje, as feministas de hoje, nem fazem ideia de que são usadas com esse intento. Mary Wollstonecraft, ela foi a primeira proto-feminista da história, ela é considerada aí pelos estudiosos, sobretudo os feministas. Ela era inglesa, ela nasceu em Londres também no século XVIII, e ela era adepta dos ideais iluministas. Ela escreveu em 1792 um livro chamado Reivindicação dos Direitos das Mulheres. E essa obra, sobretudo, né, ela defende a educação igualitária entre homens e mulheres, a participação política da mulher, a independência econômica e contesta o duplo padrão moral de sua época. Olhando assim, parece que são reivindicações válidas, né, reivindicações que fazem sentido, né, mas tanto a Mary Wollstonecraft quanto alguns homens daquela época, que, né, ao mesmo tempo que eles tentavam alterar os costumes sexuais, eles reivindicavam ali acerca da condição da mulher na sociedade. E basicamente eram essas questões aqui que a Mary Wollstonecraft escreveu no seu livro. Só que a questão da educação igualitária entre homens e mulheres não funcionava na prática e não funciona até hoje, porque homens e mulheres aprendem de forma diferente. E já foi comprovado que quando mulheres... há uma turma de meninas, de mulheres aprendendo sozinha e meninos aprendendo sozinhos, eles desenvolvem melhor as suas capacidades e a sua inteligência. A questão da participação política da mulher, que é a questão do voto, vou falar um pouco mais à frente. A independência econômica é uma questão assim, muito, muito ampla, mas basicamente ela queria dizer por que as mulheres não trabalham nos mesmos empregos que os homens. Porque as mulheres não tinham o mesmo corpo físico do que o homem. Naquela época, a gente está falando do século XVIII e para trás também, existiam muitas poucas opções de trabalho, de ofícios, e como os homens eram os responsáveis, e isso, longe de ser um privilégio, isso é uma parte de uma obrigação, que é prover a família, então é eles que tinham que assumir a responsabilidade de trabalhar. E os poucos trabalhos e empregos que tinham comportavam somente a estrutura física dos homens e não das mulheres. Por isso que muitas mulheres naquela época não trabalhavam. Só que a Mary Wollstonecraft e tantos homens, né, contemporâneos dela, parece que não compreendiam essa questão. E a questão do duplo padrão moral é a seguinte: um homem e uma mulher, na cabeça dela, tinham que ter a mesma liberdade de fazer o que quiser. Se o homem tem direito de dormir com 20 mulheres no mesmo dia, a mulher também tem que ter direito de dormir com 20 homens. Só que a mulher é cobrada por isso, o homem não. Então ela questionava esse duplo padrão moral ali da sociedade de sua época. A questão é, nós mulheres temos consequências que os homens não têm quando resolvemos assumir uma vida sexual promíscua. A mulher engravida, a mulher é muito mais suscetível a contrair doenças sexualmente transmissíveis. E por mais que aquelas pessoas daquela época não tinham essas informações que nós temos hoje, isso é muito natural do ser humano, saber aquilo que lhe aflige. Então as mulheres sempre souberam das suas limitações. Então não fazia nenhum sentido as mulheres se entregarem a uma vida sexual promíscua, sabendo que as consequências que elas acabariam sofrendo seriam terríveis para elas mesmas.
Então não fazia muito sentido também contestar esse duplo padrão moral na época dela. Apesar de que, né, nós como cristãos sabemos que isso não é louvável nem para o homem e nem para a mulher. O homem também não deve se entregar a uma vida promíscua, mas aí já é uma questão de mundo, né? Nós não temos como controlar os homens na sociedade, mas nós podemos escolher o que nós fazemos com as nossas próprias vidas. Bem, essas pessoas, esses revolucionários, defendiam que a situação da mulher era opressora e que o opressor da mulher, naturalmente, era o homem. Segundo eles, o que causava essa opressão era o cristianismo e a sua base moral, sendo o casamento e a família tradicional. O homem, através dessas estruturas, oprimia as mulheres. Só que o plano inicial daqueles revolucionários falhou, porque eram ideias muito revolucionárias para a época, mas ideias muito ousadas, né? Trazer libertação sexual para uma sociedade que era extremamente conservadora e comedida ali não funcionou muito bem. E por isso que o feminismo, o movimento de mulheres daquela época acabou não vingando. A revolução sexual ela teve que ficar adormecida. E esse período em que a revolução sexual ficou adormecida a gente conhece como era vitoriana, que é o século XIX. Aquelas ideias eram tão radicais para aquela sociedade, chegaram de forma tão radical para aquela sociedade que eles acabaram adotando até mesmo um exagero de tanto, como se diz, de tanta restrição que teve ali durante o século XIX, principalmente ali na Europa, e eles acabaram reprimindo o sexo de muitas formas. Só que eles fizeram isso como uma reação contra a revolução sexual, de tão perversas que as ideias eram, de forma que as ideias foram colocadas ali naquele contexto. E então por isso a revolução sexual acabou ficando adormecida durante muito tempo. E aí ela começa a surgir com mais força na metade do século XIX e início do século XX, que é quando aqueles revolucionários estavam preparando o terreno para a revolução sexual voltar com mais força ainda. Sobretudo na segunda onda do movimento, que é ali mais ou menos em 1960, onde as pautas de libertação sexual entraram com muita força na sociedade. Bem, e o que aconteceu? Eles pensaram, a gente precisa preparar a sociedade de alguma forma para poder receber essas pautas sexuais sem que isso cause espanto, sem que isso cause uma reação da forma que causou agora nesse momento. Então eles precisavam durante muito tempo construir no imaginário das mulheres a ideia de que elas eram oprimidas e que o seu opressor natural era o homem e a família. E a solução que eles encontraram para esse problema é que as mulheres precisavam se tornar livres, independentes e emancipadas de todo o sistema que as oprimiam e substituir esse sistema por novos padrões impostos ali pelo movimento, pela revolução sexual. Porque não basta acabar com um padrão, é preciso substituir por um novo padrão, porque a sociedade carece de regras, a sociedade carece de um padrão. Então eles iriam substituir esse padrão moral e ético do cristianismo por um padrão revolucionário sexual esquerdista. E qual é esse sistema? Né? A família, que é formada através do casamento e cresce com a chegada dos filhos. Bem, esse período, que compreende ali metade do século XIX, início do século XX, é o que a gente conhece como primeira onda do movimento feminista, que é quando esse terreno começou a ser preparado para receber, décadas depois, a revolução sexual de fato. E quais eram as reivindicações principais? Direitos civis, como acesso ao mercado de trabalho, acesso às universidades e direito ao voto. Bem, as estratégias que aquelas feministas, que aqueles revolucionários decidiram usar, foi, como eu disse, o trabalho, a educação e o voto. Essas questões, elas passaram a ser usadas como meio de atrair as mulheres para pautas mais pesadas da revolução sexual. Porque se o feminismo, se aqueles revolucionários chegassem falando, como eu disse, naquela sociedade ali, eles ficaram horrorizados. Então a revolução sexual não teve êxito, não teve sucesso. Então eu preciso entrar no coração dessas mulheres de uma outra forma para depois introduzir as pautas de revolução sexual. Bem, essa suposta luta por direitos civis e políticos das mulheres, elas, como eu disse, elas não são um feminismo fim em si mesmo, né? Elas é apenas um meio utilizado ali
para atingir o coração das mulheres e subverter a sua identidade. E eu chamo isso de cavalo de Troia ou presente de grego. Alguém já ouviu falar dessa expressão? Essa expressão, cavalo de Troia, para quem não conhece, ela deriva da Guerra de Troia, tendo sido uma estratégia de infiltração militar utilizada ali para os gregos derrotarem os seus inimigos durante a guerra. Esse cavalo aqui, não sei como que era, mas aqui essa é uma representação dele. Existiam vários soldados gregos aí dentro e eles resolveram entregar esse cavalo ali para a sociedade, para os troianos como um presente, quando na verdade estava cheio de soldados ali dentro do cavalo para poder derrotar ali os troianos durante a guerra. O feminismo, ele faz o mesmo com essas supostas lutas pelos direitos civis, né? Naquela época, naturalmente já estavam surgindo alguns dessas reivindicações, esses direitos, como eu citei, o trabalho, a educação e o voto. Então o feminismo, estrategicamente, ele se apoderou dessas pautas, dessas questões que estavam surgindo na época, para poder camuflar ali o seu verdadeiro caráter subversivo e usá-los como desculpa, como eu disse, para se infiltrar ali na sociedade. E aqui, eu fiz uma ilustração aqui, do cavalo de Troia, como se ele estivesse entrando como um presente para a sociedade, só que na verdade dentro desse cavalo de Troia existiam todas as pautas da revolução sexual. Quando ele entra na sociedade, esse cavalo de Troia, esse presente de grego, ele se apresenta como um movimento, o feminismo se apresenta como um movimento que luta pelo direito da mulher ao trabalho, à educação, ao voto, quando na verdade as pautas que vêm embutidas dentro desse cavalo de Troia é revolução sexual, aborto, ódio aos homens, erotização de crianças, banalização do divórcio, ideologia de gênero, ódio ao cristianismo, ódio ao casamento, objetificação da mulher, destruição dos valores morais e a imoralidade sexual. Eu vou falar, basicamente aqui sobre esses 3 principais direitos, que é o direito ao trabalho. A questão é, as mulheres sempre trabalharam, principalmente aquelas que não eram abastadas, aquelas que não tinham condições financeiras muito boas. Elas precisavam de trabalhar, porque o trabalho ele não é um privilégio. Ninguém sai feliz da vida, 6 horas da manhã, para ir trabalhar, ficar até, 6, 7 horas da noite, feliz da vida. Nossa, como eu amo esse trabalho. Nossa, se eu pudesse, eu ficava aqui 24 horas por dia trabalhando. Principalmente nós mulheres, parece que a nossa necessidade, obviamente eu não quero generalizar, né? Existem mulheres que amam estar ali no trabalho, eu costumo chamar essa mulher de mulher macho corporativa, mas a maioria das mulheres, elas preferem um trabalho home office, ou então um trabalho de meio período, porque para ela é desgastante ficar o dia inteiro fora de casa, principalmente quando ela tem filhos, quando ela tem a casa dela ali para cuidar, que é um ambiente agradável, um ambiente saudável. Então, trabalho nunca foi um privilégio, o trabalho é uma necessidade ou vocação. Às vezes a mulher tem vocação para medicina, para cuidado, como enfermagem e outras profissões, mas, via de regra, trabalho sempre foi necessidade. As pessoas trabalhavam porque elas precisavam comer, precisavam sobreviver, senão elas morriam de fome. Bem, o acesso total ao mercado de trabalho, quando essas mulheres começaram a acessar o mercado de trabalho em grande número, foi devido à Revolução Industrial, que surgiu ali em meados do século XVIII e com mais força ainda no século XIX, e ali foram surgindo novas profissões, novos postos de trabalho, e houve uma demanda muito grande por profissionais, as mulheres entraram para suprir essa necessidade do mercado. As grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, quando os homens foram para os frontes de batalha, as vagas de emprego, os empregos ficaram vagos e as mulheres precisaram ocupar esses postos de trabalho. As crises econômicas e o avanço natural do livre mercado, que a gente conhece como capitalismo, o desenvolvimento de novas tecnologias, tudo isso contribuiu para poder trazer as mulheres para o mercado de trabalho. Inclusive, as principais feministas, as principais teóricas, elas reconhecem que a mulher não trabalha por causa do feminismo, e sim por causa do capitalismo. E algumas delas até fazem uma crítica em cima disso, porque como
vocês vão perceber, o feminismo é um movimento de esquerda e, como todo movimento de esquerda marxista, luta pelo fim do capitalismo. Porque o capitalismo, segundo os marxistas, oprime a mulher, oprime a sociedade, né? oprime as pessoas em geral. Então, o problema, de forma geral, não é a mulher trabalhar. O problema é a motivação e a ordem de importância que a mulher dá para o trabalho. A mulher, quando ela escolhe a carreira profissional em detrimento da família, em detrimento ali, do seu casamento, dos seus filhos, aí é que está o erro, aí é que está o problema. Então, o que o movimento feminista quer fazer para atingir o coração dessas mulheres é incentivá-las a priorizar a carreira, é levá-las para o mercado de trabalho para tirá-las do lar, para tirá-las do convívio com os filhos, para que os filhos delas não sejam criados por as mulheres, mas sejam criados pelas escolas, que estão infiltradas de ideologias progressistas. É isso que o feminismo quer. Quando o feminismo incentiva a mulher, olha, você precisa ir para o mercado de trabalho, na verdade há uma motivação muito perversa por trás. Então, mais uma vez, o problema não é a mulher trabalhar, mas sim a motivação e a prioridade que ela dá, a ordem de importância que ela dá para o trabalho em detrimento da família. Temos também o direito à educação. As feministas costumam dizer que as mulheres só estudam por causa do feminismo, mas não é verdade. O acesso à educação não era determinado pelo sexo do indivíduo desde os primórdios do tempo, mas era determinado pela classe social e pela necessidade de aprender um ofício. As mulheres, como eu disse, as mulheres pobres sempre trabalhavam, as mulheres ricas não precisavam trabalhar porque elas tinham meios de subsistência. Já as mulheres ricas, elas podiam estudar, porque elas tinham um meio para bancar o estudo, que era muito caro na época. E uma outra necessidade que tinha de estudar, né, em tempos passados, era a necessidade de aprender um trabalho, um ofício. Por isso que muitos homens estudavam para aprender uma profissão. E até hoje é assim, né? A gente faz ali o ensino básico, o ensino médio, mas só vai para a universidade que quer aprender um ofício e ir para o mercado de trabalho. E muita gente opta por não fazer isso. Bem, o acesso total das mulheres às universidades também tem ligação com o desenvolvimento do capitalismo, porque se vão surgindo novas profissões, é preciso também capacitação para ocupar esses postos de trabalho. Então, mais uma vez, o capitalismo é um dos principais responsáveis por permitir esse acesso das mulheres ao mercado de trabalho, às universidades, desculpa. E o feminismo usa a educação. Olha, mulheres, vocês estudam só por causa do feminismo, vocês precisam ir para as universidades, para as escolas. Com que finalidade o feminismo faz isso? Por amor às mulheres é que não é, porque a gente já sabe que o feminismo sempre tem intenções perversas por trás. E a intenção do feminismo, nesse caso, é usar a educação como forma de doutrinação e implantação de suas pautas ideológicas no ambiente escolar ou acadêmico. A gente sabe que as escolas e principalmente as universidades estão recheadas de feministas, e se você até fala no ambiente acadêmico que você não é feminista, é capaz de você ser linchado, de você ser xingado, de tudo que é forma. E temos também aí o direito ao voto. Bem, as mulheres elas não votavam por vários motivos. Um dos motivos que as mulheres não votavam é porque o voto estava ligado ao dever de alistar o exército e lutar em guerras. E, mais uma vez, isso não é um privilégio, lutar em guerra, servir ao exército. Isso é uma baita de uma obrigação que é horrível, né? Porque a guerra é a pior das atividades humanas. Ninguém em sã consciência gostaria de ir para a guerra, mas os homens vão mais por um dever cívico, o dever de proteger a sua nação e a sua família. Só que as feministas não consideram isso e acabam colocando no coração das mulheres que elas não votavam porque elas eram oprimidas pelo homem. O feminismo usa mais uma vez a luta pelo direito ao voto na intenção de entrar para a política. Esse é o motivo perverso do feminismo querer tantas mulheres na política. Porque quanto mais feministas estiverem dentro ali das câmeras, né, do plenário, mais pautas esquerdistas vão passar na sociedade. Porque se tiver só conservador ou só mulheres conservadoras, como que aquelas pautas feministas vão ser votadas e vão ser passadas na sociedade? Inclusive, a Ana Campagnolo, que acredito que a maioria de vocês já conhece ou ouviu falar, ela é extremamente perseguida por feministas ali em Santa Catarina e até mesmo por colegas parlamentares,
Porque para as feministas não basta que haja mulheres na política, é preciso que haja mulheres de esquerda na política, mulheres feministas. Para elas não interessam que mulheres conservadoras acessem esses espaços. Bem, naquela época que aquelas mulheres estavam ali durante a primeira onda, reivindicando o direito ao voto, a maioria das sufragistas feministas tentaram camuflar a real intenção do direito ao voto ali, para não atrapalhar a luta que elas estavam ali tentando travar para poderem votar. Já outras feministas não faziam questão de esconder. E só um adendo, não eram somente as feministas que lutaram pelo direito ao voto. Muitos homens e mulheres conservadoras da época também lutaram pelo direito ao voto. O movimento feminista era só mais um dentre os vários grupos que estavam ali reivindicando por esse direito. Então não faz sentido falar que o feminismo conquistou o direito ao voto, sendo que existiam diversos grupos que também estavam ali reivindicando. Até porque não foi as feministas de fato que convenceram aqueles homens a conceder o direito de voto a elas. Foram várias coisas, várias questões. Uma delas é o fato das mulheres terem ido para o mercado de trabalho durante as guerras, e ali os homens da política ali, da época, eles entenderam que se elas se disponibilizaram ali a servir o país delas na guerra, então elas também poderiam ter o direito de votar. Bom, e deu certo, porque a forma de operar da revolução sexual, a forma de se apresentar para a sociedade como um movimento que luta pelos direitos das mulheres, funcionou muito bem na prática, porque até hoje muitas mulheres falam: eu sou feminista porque o feminismo luta pelos direitos das mulheres, ou o feminismo do princípio não era um movimento ruim, o feminismo foi se tornando mal ao longo do tempo. Por quê? Porque as feministas conseguiram camuflar muito bem as suas reais intenções e foram revelando somente aos poucos ali o seu verdadeiro caráter revolucionário e sexual. A estratégia foi tão eficaz, que até hoje, como eu disse, muitas pessoas acreditam que o feminismo é um bom movimento ou foi um bom movimento. E aqui eu vou citar uma das principais feministas de primeira onda, o nome dela é a Margaret Sanger. Ela é uma das principais ativistas responsáveis por introduzir e propagar essas pautas de libertação sexual durante a primeira onda do feminismo, como a contracepção e o aborto. Foi ela que inventou o termo controle de natalidade e popularizou essa prática na sociedade, a prática de contracepção, de reduzir o número de filhos. Um dos meios para isso foi a idealização e a criação da pílula anticoncepcional em 1960. Foi essa mulher, com essa carinha aí, que engana muito, assim, que criou a pílula anticoncepcional, buscou ali recursos, financiamento para que isso se tornasse viável na sociedade e acabou sendo criada ali em 1960. Ela também criou a primeira clínica de aborto do mundo com propósitos eugenistas e racistas. Por quê? As pessoas podem pensar, mas que mal tem ter criado a pílula anticoncepcional, Foi algo bom para a sociedade, por mais que o motivo tenha sido perverso. Gente, é algo tão perverso, assim, que é nojento, só de pensar qual foi o real propósito, a real motivação, tanto da Margaret Sanger, quanto ali dos revolucionários contemporâneos dela da época. A intenção dela, a primeira clínica de aborto que ela criou foi no bairro do Brooklyn, em Nova York. E eu não sei se vocês já ouviram falar desse bairro, a maioria da população desse bairro é negra, latinos e pessoas pobres. E por que ela colocou a clínica de aborto exatamente nesse bairro? Porque a intenção dela, como ela era eugenista, alguém sabe aqui o que é eugenismo? É como se fosse o melhoramento da raça humana. É basicamente o que Hitler fez ao querer eliminar todas as pessoas que ele considerava inferiores na época do nazismo. Ele queria criar uma raça ariana, uma raça pura. E esse princípio eugenista, ele não nasceu com Hitler. Ele já existia há muito tempo na sociedade. Margaret Sanger era uma pessoa com esses princípios eugenistas. Ela queria que a sociedade fosse pura. Ela queria eliminar as pessoas débeis mentais da sociedade, as pessoas pobres, os latinos, os negros. E a forma mais eficaz que ela encontrou para poder colocar isso na prática
Foi através do controle de natalidade, com a criação da pílula anticoncepcional e com a criação das clínicas de aborto. E se você for parar para analisar, se você fizer uma pesquisa na internet, até hoje, essa clínica de aborto dela existe até hoje com outro nome, hoje chama Planned Parenthood. E é a maior organização abortista do mundo, responsável por milhões e milhões de abortos durante o ano. E aí, se você for parar para pesquisar, fazer uma pesquisa profunda, a grande maioria das clínicas de aborto continuam implantadas em bairros de população negra ou população pobre. Inclusive, eles têm muitas filiais no continente africano, porque é exatamente essas pessoas que eles querem eliminar da terra. Qual o motivo que eles querem eliminar essas pessoas? Porque na cabeça doentia deles é muito mais fácil acabar com o pobre do que acabar com a pobreza. É muito mais fácil você eliminar os seres humanos da sociedade do que você tirar a maldade da sociedade. Então, o raciocínio deles é o seguinte: vai faltar comida, vai faltar alimento daqui tantas décadas, então a gente precisa reduzir o número de pessoas na Terra. E como é que a gente vai fazer isso? Fazendo com que as pessoas não nasçam. Existem muitas pessoas, bandidos na sociedade, existem muitos marginais na sociedade. E na cabeça doentia deles, mais uma vez, os pobres, os negros e as pessoas que eles consideravam intelectualmente incapazes que eram responsáveis por trazer toda a pobreza e criminalidade para a Terra. Bem, e aí partindo um pouco para um outro ponto, que é para falar sobre a ligação do feminismo com a esquerda, né, ou com o marxismo. Esse é um ponto extremamente importante que não pode deixar de ser mencionado. Bem, o marxismo é um movimento político e ideológico de esquerda que opera na sociedade como um instrumento ali para impulsionar uma revolução. Na verdade, o feminismo, é um movimento político e ideológico de esquerda que opera na sociedade como um instrumento para impulsionar uma revolução marxista. A finalidade tanto do feminismo quanto do marxismo é a destruição da propriedade privada e do sistema capitalista, como meio de se alcançar uma sociedade sem classes sociais. Em 1848, ali em meados do século XIX, Karl Marx e Friedrich Engels eles lançam o Manifesto Comunista. E em 1884, um ano após a morte de Karl Marx, Friedrich Engels reúne os escritos de Karl Marx e publica a obra A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E nessa obra, para eles, a família é uma instituição endemicamente perversa e que precisa ser destruída, porque na cabeça deles é a família que gera a desigualdade social, é a família que gera a divisão da sociedade em classes sociais e que sustenta e acaba sustentando o sistema capitalista que é tão odiado por eles. Eles também acreditavam que a origem dessa opressão das mulheres, nesse livro, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, eles descrevem lá que a origem da opressão das mulheres está na família monogâmica. E é por isso que o feminismo é indissociável do marxismo, porque eles encontraram aí uma crença e um objetivo em comum. A crença de que a luta de classes e a luta de sexos tem a mesma origem, que é a família, e a solução, obviamente, é a destruição da família. Essa aqui é uma citação que está no livro de Friedrich Engels e Karl Marx. Abre aspas. A libertação da mulher exige como primeira condição a reincorporação de todo o sexo feminino à indústria social, o que, por sua vez, requer a supressão da família individual enquanto unidade econômica da sociedade. Eu já escutei de vários marxistas a seguinte frase: é mentira que o marxismo quer acabar com a família. Eles tentam esconder esse caráter subversivo para não assustar a sociedade, para não assustar as pessoas. Mas eles esquecem que isso está escrito no próprio livro, do Karl Marx, que foi quem idealizou essa revolução marxista. Bem, a revolução sexual, enquanto isso, ela avançava de forma cada vez mais explícita, e ali o seu objetivo ficou mais claro a partir da segunda onda do movimento, que se deu a partir da década de 60. Nesse período, as feministas, as teóricas feministas, elas já não faziam mais questão de esconder o caráter subversivo e revolucionário do movimento, já que os principais direitos, como eu disse, trabalho, voto e educação, já tinham sido acessados pela maioria das mulheres na sociedade. Por isso, aquelas teóricas passaram
a escancarar em suas obras, a falar publicamente o real propósito do movimento feminista. Quanto tempo falta ainda? E elas falavam isso em suas obras de forma escancarada. Essa aqui é a Margaret Sanger, que eu acabei de falar para vocês, a criadora lá das clínicas de aborto. E ela dizia o seguinte, abre aspas, as mulheres não devem pedir direitos, somente têm necessidade de reivindicar o poder. Este poder não deverá estar na busca fútil de independência econômica e a imitar os homens na ocupação de indústria e dos negócios. O poder da mulher se pode expressar e pode se fazer sentir somente quando ela rejeita a tarefa de dar à luz a crianças não queridas. Então nós temos uma feminista, uma teórica feminista de primeira onda, extremamente importante, admitindo que a intenção ali do movimento não é reivindicar por direitos, não é trabalhar, não é ter independência econômica. A intenção do feminismo é fazer as mulheres rejeitarem a sua natureza biológica, que é de engravidar e dar à luz, né, de criar seus filhos. Outra feminista, essa aqui já é de segunda onda, Kate Millett, ela escreveu o seguinte em sua obra. O livro dela se chama Política Sexual. O período em questão, a primeira onda, não viu concretizarem-se as transformações radicais que parecia prometer. Conviria talvez tentar definir aquilo que deveria ser uma revolução sexual bem-sucedida. Fecha aspas. O que ela quis dizer? Ela escreveu isso aí em 1970. Em 1970, as mulheres já tinham acesso total ao mercado de trabalho, já tinham acessado as universidades, já votavam, a maioria dos países já tinham concedido voto às mulheres, então as mulheres não tinham nenhum direito para reivindicar mais. E mesmo assim, ela está falando que a primeira onda do feminismo não foi bem sucedida, porque não aconteceu a revolução sexual. Porque o propósito do feminismo não é que as mulheres tenham direitos. Como eu disse, os direitos, esses direitos civis, é apenas um meio que o feminismo se utiliza para poder entrar na sociedade, para poder atrair uma massa de mulheres. A real intenção do feminismo é produzir uma revolução sexual na sociedade. Bem, e aí a gente entra no período da segunda onda do movimento, que foi a partir dos anos de 1960. As principais reivindicações é liberdade sexual, direitos reprodutivos das mulheres, é um eufemismo para aborto, e facilitação do divórcio, banalização do divórcio. Lembrando que o divórcio sempre existiu. O próprio Moisés deu carta de divórcio no Antigo Testamento. A questão que as feministas queriam era o divórcio por qualquer motivo. Eu estou casada há 2 anos, enjoei a cara do meu marido, acho que não amo ele mais, então eu quero me divorciar dele. Antigamente não era assim, você tinha que ter um motivo muito forte para poder solicitar o desquite, o divórcio, por exemplo, agressão física, traição. Hoje em dia não. Com a liberalização do divórcio na sociedade, a aprovação da lei do divórcio por qualquer motivo, o divórcio foi banalizado e as pessoas praticamente se divorciam na mesma proporção que elas se casam. As principais teóricas da segunda onda é Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Kate Millett, que eu acabei de citar, e Shulamit Firestone. Bem, as pautas desse período, o período desse período foi marcado pelas pautas do amor livre, da propaganda do amor livre, o aborto, a criação da pílula anticoncepcional, que apesar de ter sido criado por uma feminista de primeira onda, mas acabou servindo para o movimento feminista a partir da segunda onda, a vida promíscua, facilitação do divórcio, como eu acabei de citar, a aceitação do adultério como algo normal, da pedofilia, até mesmo da pedofilia e do incesto, além da guerra contra a dona de casa. Ao difundir a ideia de que o homem precisa se livrar das convenções da sociedade para atingir a libertação sexual, foi se criando essa cultura feminista que a gente conhece hoje na sociedade. E aqui, por mais que sejam pautas pensadas há muitas décadas atrás, a gente sabe que isso tudo que já se tornou comum na sociedade. Eles idealizaram e isso se concretizou, infelizmente. Isso não foi de um dia para a noite. Eles foram muito pacientes ao introduzir essas pautas de forma gradativa na sociedade, até se criar essa cultura que a gente conhece hoje, essa cultura com muita promiscuidade. Bom, o modus operandi, ou a forma de agir, a forma de operar da revolução sexual
sexual do movimento feminista é a manipulação dos vícios como forma de controle político, como eu citei no início da palestra. Pois de todos os vícios, são os vícios sexuais os mais efetivos no que diz respeito ao controle e manipulação do homem, como eu expliquei. E a finalidade é a exploração financeira, controle político e social e extinção da sociedade, das instituições sociais, como família, igreja. Esse livro aqui é muito bom, eu indico para quem quiser adquirir, chama Libido Dominante, é de um autor católico, ele fala um pouco mal do protestantismo no livro, mas essa parte a gente ignora e foca só naquele conhecimento ali que a gente precisa saber. Mas esse livro conta toda a história da revolução sexual na sociedade, como esses homens conseguiram introduzir essa cultura, essas pautas, né, no nosso meio, como que eles tiveram êxito partindo ali do século XVIII até os nossos dias atuais. E o autor desse livro, o Eugene Michael Jones, ele afirma o seguinte, que a melhor forma de controlar o ser humano é fazer isso sem que o ser humano, sem que o homem ou a mulher tenha consciência de que está sendo controlado. E isso é feito, né, através da manipulação das paixões, pois o ser humano tende a se identificar com elas e ao defendê-las acredita estar defendendo a sua própria liberdade. Sobretudo no que diz respeito à liberdade sexual, pois as pessoas tendem a nutrir a ideia de que ser livre é poder fazer sexo como, quando, onde, com quem quiser. E isso não é muito difícil de se perceber no nosso meio, na sociedade em geral. As pessoas, elas se acham livres porque elas podem fazer sexo a hora que elas quiserem. Só que isso tem uma implicação na sociedade, é algo muito sério. Porque justamente quando se tem essa falsa ideia de que se tem liberdade sexual, é que se fecha os olhos para todas as liberdades fundamentais que se possa estar perdendo. E aqui eu vou citar um exemplo muito próximo da gente, que aconteceu recentemente, que foi a pandemia do Covid-19. E principalmente aquelas pessoas assim, mais à esquerda, elas não se importavam com todas as liberdades que estavam sendo tolhidas ali da sociedade naquele momento. Liberdade econômica, as pessoas elas não se importam de pagar R$50 um pacote de arroz, mas elas se importam se elas forem proibidas de transar à torta direita. Liberdade de expressão e pensamento, hoje em dia a gente sabe que opinião virou crime, né? Inclusive, dependendo da opinião que você emitir nas redes sociais, se você for uma pessoa um pouco mais pública, é capaz do Alexandre de Moraes mandar a Polícia Federal no dia seguinte na sua casa. Muita gente deixou de falar, de expressar suas opiniões, né, nessa era que a gente está vivendo, justamente por essa falta de liberdade de expressão e pensamento. Liberdade religiosa, a gente sabe que muitas igrejas, infelizmente, foram fechadas durante a pandemia, muitas pessoas passaram a congregar em suas casas, outras deixaram de congregar, deixaram de ir aos cultos e muitas delas nem se importavam, né? Eu creio que os verdadeiros cristãos, eles sentiram o impacto disso, mas muita gente deixou de ir à igreja, né, acabou se desviando da palavra por essa falta de liberdade religiosa que nos foi imposta durante a pandemia. E a liberdade de ir e vir. A gente ficou trancado dentro de casa durante uns 2 anos, durante um tempo isso foi mais intenso, mas as pessoas também, via de regra, não se importavam em estar ali presas, sabe, sem poder sair de suas próprias casas, assim, a liberdade de poder ir e vir. Mas, apesar de todas essas liberdades terem sido tolhidas durante a pandemia, se o governo experimentasse falar, parem de transar, parem de fazer sexo, aí vocês iam ver que a revolução estava tudo armado, né? As pessoas, elas iriam para as ruas, igual elas vão atrás, sei lá, de político, ou, enfim, quando as ruas se enchem ali em prol de uma causa, com certeza, se as pessoas fossem proibidas de exercer a sua liberdade sexual, elas iriam se revoltar contra o sistema. Por que as pessoas têm essa falsa sensação de liberdade sexual? Porque é justamente isso que o governo, que o Estado, né, que o sistema revolucionário deseja, que o sistema revolucionário quer. Liberar o sexo, dar essa sensação que a sociedade tem liberdade sexual para que ela não se importe de perder todas as outras liberdades dela. E isso, como eu disse, com a finalidade de exercer controle político, de explorar a sociedade financeiramente, de controlar a sociedade politicamente.
e acabar ali, né, tendo êxito naquilo que eles desejam fazer na sociedade. Bem, quem são os arquitetos, os homens que imaginaram tudo isso, principalmente ali no século XX? Magnus Hirschfeld, não se fala esse nome, na Alemanha, Freud, na Áustria, Henry Havelock Ellis, na Inglaterra, William Reich, os pensadores da Escola de Frankfurt. Se vocês quiserem tirar uma foto, eu posso mandar o slide para a Rebeca depois, para vocês pesquisarem sobre esses homens. Eu já adianto que o estômago embrulha só de saber o que esses homens fizeram na sociedade, mas é importante saber para que a gente não seja manipulado. E, para mim, um dos piores deles é o Alfred Kinsey. Essa pessoa aqui parece que tem uma cara boa, mas era o demônio em forma de gente. Eles são conhecidos como engenheiros ou arquitetos sociais e contribuíram com ideias filosóficas, psicológicas e políticas para a subversão da ordem vigente e estabelecimento de uma nova ordem social. Gente, assim como uma cidade, como uma grande cidade, como um prédio não é construído do dia para a noite, tudo isso também levou tempo para ser construído, para ser edificado na sociedade. E o que esses homens tinham era paciência. Eles não tinham pressa alguma. Tanto que muitas das ideias que esses homens conceberam em suas épocas só se tornaram realidade muitas décadas depois. Aquelas feministas, né, esses homens também, eles sabiam que um dia tudo isso teria eficácia. Tudo isso iria acontecer. Não aconteceu na época deles, mas acabou acontecendo futuramente. E qual que era o pretexto deles? Estudar cientificamente a sexualidade humana. Eles usavam isso como pretexto para introduzir esses estudos na sociedade com o objetivo de derrubar a moral e os princípios sociais, subverter os costumes e tudo mais. E assim tornar aceitável todo tipo de perversão e imoralidade sexual, tais como sexo antes do casamento, adultério, relacionamento aberto, incesto, pedofilia, orgias sexuais e homossexualismo. Aí eu vou citar aqui rapidamente o que esse homem aqui, o Alfred Kinsey, que eu falei que era o demônio em forma de gente, ele fez na sociedade. Ele criou estudos, ele desenvolveu pesquisas, ele era americano e ele fez isso na sociedade americana ali, nos Estados Unidos. E ele fez pesquisas com a população americana para poder dizer que algumas práticas, alguns costumes sexuais que a sociedade, na concepção dele, moralista e religiosa, proibiam, na verdade era algo completamente normal e comum. Como, por exemplo, sexo antes do casamento, adultério, incesto, pedofilia, homossexualismo. E ele falou que ele fez essa pesquisa com a maioria da população, a população normal da sociedade. E aí ele levou esses estudos lá na academia, nas universidades e também no parlamento, para os deputados, para poder falar assim, olha, não faz sentido reprimir a sociedade por essas questões, porque isso é normal, isso é comum. Reprimir não é o caminho. É melhor a gente liberar, porque isso já está sendo feito mesmo pela sociedade. Só que o que foi descoberto anos mais tarde, muitos anos mais tarde, por uma pesquisadora chamada Judith Reisman, uma pesquisadora conservadora, é que as pesquisas que ele tinha feito tinham sido todas enviesadas. Ele foi em bares gays, em presídios, em prostíbulos, só um lugar que tem essa gente maravilhosa para poder fazer essa pesquisa dele. Então, assim, é muito fácil eu ir num presídio e entrevistar presidiários ou pessoas perversas e falar que as práticas da sociedade e usar essas pessoas usar essas pessoas para dizerem que toda a sociedade pratica aquelas coisas lá que ele queria provar na sociedade. Como, por exemplo, adultério. Ele chegou ali, né, num prostíbulo e entrevistou muitas prostitutas, muitas mulheres ali da vida, só que ele colocava essas mulheres nas pesquisas dele como se fossem mulheres casadas, mulheres decentes, né, mulheres direitas, dando a intenção que aquilo ali era algo normal. E com isso, ele conseguiu popularizar essas práticas na sociedade de forma muito mais efetiva, trazendo essa ideia de que isso já era algo normal na sociedade. Quem não fazia isso é que era careta. Por exemplo, o sexo antes do casamento. Todo mundo transa antes do casamento. E é o que acontece hoje, né? Qual que é o problema disso acontecer?
Não faz sentido reprimir, não faz sentido proibir, já que isso é uma prática comum. Porque muitas dessas questões era ilegal, né? Era crime na época, por exemplo. O sexo antes do casamento, sobretudo, enfim, algumas práticas sodomitas, elas eram criminalizadas. Então, quando se consegue reverter esse quadro para que isso não seja mais criminalizado, isso acaba se tornando comum, isso acaba se tornando normal. As pessoas elas já não têm mais medo de realizar tais práticas. Então, isso entrou na sociedade de uma forma assim, muito astuta e que teve muito êxito, muito sucesso, porque mais uma vez eles não tinham pressa, eles queriam subverter a sociedade de toda forma. E eles usaram desses meios para poder conseguir esse resultado. Mas esses homens, eles estavam nos bastidores. Quem sempre tomou a linha de frente foram as feministas, porque, como eu disse no início, não faz sentido você querer atrair um público se você não se identifica com aquele público. Seria muito... Não seria muito conveniente, né? Pegar um bando de homens e pegar esses homens e chegar para uma massa de mulheres e falar o que elas deveriam fazer, como elas deveriam agir e se comportar. Seria muito mais fácil pegar mulheres proeminentes da sociedade e fazer com que elas liderassem esse movimento para que elas conseguissem atingir o coração da grande massa, que foi o que acabou acontecendo. E sempre usando, né, o disfarce perfeito de luta pelos direitos iguais, né, luta pelas mulheres. Bem, uma dessas feministas proeminentes que acabaram encabeçando o movimento foi a Simone de Beauvoir. Alguém aqui eu vou perguntar quem não conhece, porque eu acho que a maioria já ouviu falar dela. A Simone de Beauvoir ela foi a mais importante líder feminista de segunda onda, ela era francesa e autora da famosa obra O Segundo Sexo, que é considerado a Bíblia do movimento feminista. Ela publicou esse livro em 1949. E a principal contribuição de Simone de Beauvoir para a revolução sexual foi criar nas mulheres um sentimento de inferioridade em relação aos homens e incentivá-las a rejeitarem a sua natureza, a sua função biológica de engravidar e criar filhos, além de rejeitar por completo a estrutura familiar tradicional. Simone de Beauvoir também afirma que as funções da mulher, que é gerar e cuidar da prole, cuidar dos filhos, não é algo grandioso, né? Não é algo que gera prestígio e que lhe faz subir de posição na sociedade. Não é algo que permite a mulher dominar a sociedade, liderar a sociedade, como os homens fazem. Ela sempre colocava, nessa obra dela, se vocês tiverem a oportunidade de ler, vocês vão perceber que ela sempre coloca a mulher em oposição ao homem. Ah, mas o homem pode fazer isso, a mulher não pode. O homem pode se tornar um grande líder na sociedade e a mulher não tem essa capacidade, não tem esse direito. E ela vai citando, né, ali os motivos que ela acredita, e muitos deles são reais, são verdadeiros, pelos quais as mulheres não podem fazer as mesmas coisas que os homens. E um desses motivos que ela cita, né, por mais que ela seja feminista, ela precisa usar de algumas verdades na sua obra, porque senão ninguém compraria, ninguém daria crédito, é falar sobre a função biológica da mulher. A mulher não pode liderar a sociedade, não pode dominar a sociedade, porque ela é obrigada a exercer essa função da maternidade. E aí ela queria acabar com isso de qualquer forma, para que a mulher pudesse se igualar ao homem na sociedade. Bem, já que a mulher não pode fazer tal coisa porque a natureza biológica dela a impede de fazer isso, então vamos colocar no coração dessa mulher que ela deve rejeitar a sua natureza para que ela possa estar em pé de igualdade com o homem na sociedade. Bem, só por Simone de Beauvoir se considera, né, que as funções da mulher, mesmo sendo naturais e restritas à vida privada, também geram um grande risco, né? Porque na cabeça dela, o homem sempre correu muitos riscos ao ir para a sociedade, desbravar a natureza, desbravar o mundo, né? Reconhecido ali pelos seus méritos na sociedade, sempre colocando a mulher ali de forma inferior. Na verdade, né, as mulheres elas não são inferiores aos homens, mas as feministas, principalmente as teóricas, elas incutem tanto isso na cabeça das mulheres que muitas delas acabam acreditando mesmo. E ela desconsidera isso, que o fato da mulher dar à luz também é um grande risco, também é um grande trabalho
tanto dar à luz quanto criar filhos, criar homens e mulheres para entrarem na sociedade. E olha só uma citação dela, abre aspas. O trabalho da dona de casa não visa a criação de qualquer coisa durável. O trabalho da mulher dentro de casa não é diretamente útil à sociedade, olha para você ver. Não produz nada, ela quer dizer que a dona de casa não é útil para a sociedade e não produz nada. Nós não cremos que qualquer mulher deva ter essa escolha. Nenhuma mulher deveria ser autorizada, olha a imposição, o movimento feminista, além de tudo, é autoritário, elas querem determinar o que as mulheres fazem ou não fazem. Nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa para criar crianças. Quem vai criar então, né? Elas vão ficar aí à deriva. A sociedade deveria ser totalmente diferente. As mulheres não deveriam ter essa escolha exatamente porque se houver tal opção, mulheres demais irão fazê-la. Ainda bem que ela sabe, né? Que nem todas as mulheres são loucas como ela. É uma forma de forçar as mulheres em uma certa direção. As feministas costumam dizer o seguinte: lugar de mulher é onde ela quiser. Só que se a mulher escolher ser dona de casa, ficar em casa, cuidar do seu lar, cuidar dos seus filhos, então já não dá certo, né? Então, nesse caso, o lugar da mulher não é onde ela quiser. Na verdade, o lugar da mulher é onde as feministas querem que ela esteja, que é longe da família, longe dos filhos, longe ali do seu lar, para que a revolução sexual tenha muito maior efeito e sucesso na sociedade. Aí eu vou usar aqui o exemplo de uma grande mulher, que foi a Susanna Wesley, para poder contrapor o que a Simone de Beauvoir disse. Para quem não sabe, Susanna Wesley foi mãe de John Wesley, e John Wesley foi um dos maiores teólogos e evangelistas da história da igreja. Foi ele que fundou a igreja metodista. As mensagens dele e do seu irmão Charles Wesley tiveram um impacto muito grande na sociedade, trouxe um avivamento para a Inglaterra ali no século XVIII, né, trazendo ali, provocando profundas transformações sociais, né, acabou se espalhando por todos os continentes. E quem foi a responsável por educar, por evangelizar e por educar tanto John Wesley como seu irmão Charles Wesley e todos os outros filhos? A mãe, Susanna Wesley. Então, aquela frase, né, que costumam dizer, por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher, não é um clichê, é verdadeiro. Porque se não fosse Susanna Wesley educando seus filhos e educando à luz da palavra, ela educava os filhos lendo salmos. Se não fosse a educação que ela deu aos seus filhos, eles jamais se tornariam grandes teólogos, sobretudo John Wesley, que é o mais conhecido. Ele jamais teria se tornado um dos maiores evangelistas da história da igreja, e o avivamento que foi produzido ali através das pregações dele jamais teria acontecido. Então, a responsável indireta por tudo isso que aconteceu foi Susanna Wesley, foi uma mãe que ali se dedicou à sua função biológica de engravidar, de dar à luz, de cuidar dos filhos, e que não se submeteu ali às ideias de revolução sexual, às ideias feministas. E lembrando que Susanna Wesley, ela é contemporânea, ela é da mesma época da primeira protofeminista, a Mary Wollstonecraft. Enquanto uma queria subverter os costumes sexuais da sociedade, queria se libertar das amarras ali da família, apesar de que ela casou e teve filhos, né, e aí já era uma grande hipocrisia, mas ainda assim Susanna Wesley, ela resolveu obedecer à palavra, ela resolveu obedecer a Deus e não se entregar ali às suas paixões, né, aos seus vícios sexuais, como infelizmente muitas mulheres daquela época fizeram, a exemplo de Mary Wollstonecraft. Bem, voltando a falar das principais feministas de segunda onda, trouxe também Betty Friedan. Ela é autora da obra A Mística Feminina, que foi publicada em 1963 nos Estados Unidos. E o alvo de Betty Friedan nesse livro é o ataque às donas de casa. Ela, como todas as principais teóricas feministas, também dizia que tais conquistas, né, que o direito ao trabalho, ao voto, à educação, elas não alcançaram a libertação feminina. Olha, as mulheres trabalham, as mulheres votam, e as mulheres estudam, mas isso não libertou as mulheres. O que vai trazer libertação às mulheres é a revolução sexual. É elas se desfazerem, se despojarem dos costumes sociais, do casamento e da maternidade. A mulher só será verdadeiramente livre quando ela rejeitar a família, o casamento e a maternidade.
Por isso o foco dela se volta para as donas de casa, que ela dizia que eram oprimidas, insatisfeitas, entediadas e angustiadas. Beth Friedan, no livro dela, compara as mulheres, as donas de casa, a prisioneiros dos campos de concentração nazista. Olha a loucura dela. Ela também escreveu que a mulher atrasa o seu conhecimento como indivíduo quando se dedica ao marido e aos filhos. E dizia que criar filhos é uma ocupação ingrata que não permite que as mulheres usem a sua inteligência de uma forma que beneficie a sociedade. Ela descrevia a dona de casa como parasita, não só ela, mas várias feministas acreditavam que a dona de casa era uma parasita, que era inútil para a sociedade e que passa a sua vida sem usar as suas capacidades ou a sua inteligência, né, como os adultos, enfim. Assim como Simone de Beauvoir, ela não teve a experiência de Susan Wesley, de criar filhos, bons homens, né, para o mundo. Bem, já deu para perceber que marginalizar e degradar o papel da dona de casa é uma das principais armas do feminismo. E que cuidar dos filhos para uma feminista é chato, tedioso, solitário, e ser financeiramente dependente do marido é humilhante. Por isso que o feminista quer matar as crianças, é a favor do aborto, quer destruir a sociedade, quer destruir a família, porque tudo isso para elas é algo muito opressor. E por que esses homens e essas feministas eram dessa forma? Porque todos eles, sem exceção, eram pessoas que tiveram muitos problemas em suas vidas pessoais desde a infância. Eles carregaram muitos traumas e, ao invés de eles tratarem os seus traumas, resolverem os seus problemas, as suas questões, eles preferiram levar os seus problemas para a sociedade e projetar isso de uma forma perversa na sociedade. Eles querem que a sociedade, ao invés de serem curados dos seus traumas, acabem destruindo. Olha, a minha família é ruim, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar uma forma de fazer com que a minha família seja algo bom, ou é muito mais eficaz destruir a família. Foram isso que esses homens e essas mulheres fizeram. Eles preferiram destruir a família, destruir a igreja, destruir o cristianismo, destruir as estruturas, né, que dão base moral para a sociedade, do que tentar resolver os seus problemas pessoais. Bem, mais uma feminista, a Kate Millett, que também foi uma importante feminista de segunda onda. Eu citei ela um pouco mais atrás. Ela é autora do livro Política Sexual, publicado em 1970. Ela defende em sua obra que para que a revolução sexual tenha sucesso é preciso romper com as inibições e com os tabus da sociedade, ou seja, é preciso romper com o tabu do casamento monogâmico, é preciso romper com a família, é preciso tornar normal certas práticas na sociedade, porque só assim a revolução sexual vai ter efeito e as mulheres finalmente seriam libertas de toda a opressão. E para ela, né, como para todos esses revolucionários, a família é uma estrutura de poder que serve para os homens oprimirem e subjugarem as mulheres. E seu principal objetivo de vida era acabar com essa cultura que favorecia a formação de famílias. Para Kate Millett era indispensável, né, como eu disse, que essas práticas se tornassem comuns na sociedade, assim como Alfred Kinsey e todos aqueles homens, como homossexualismo, sexo antes do casamento, sexo na adolescência, tudo isso fosse incentivado e que se tornassem normais na sociedade. E aqui eu vou abrir um parêntese. A maioria de vocês talvez tenham filhos, e é justamente nessa época da adolescência que ou o movimento esquerdista ou o movimento feminista tenta subverter o coração dos filhos adolescentes, porque a partir do momento que esse adolescente tem acesso ao sexo antes do casamento, aos prazeres sexuais de forma geral, é que ele começa a subverter o próprio Deus em seu coração, porque se para eu estar dentro do cristianismo, para eu servir a esse Deus, eu preciso deixar de fazer sexo, então esse Deus não serve para mim. Então, para esse adolescente, é muito mais fácil rejeitar a Deus do que rejeitar aqueles prazeres sexuais que ele acabou experimentando ali na adolescência. E é exatamente por isso que esses revolucionários, eles tentam primeiramente entrar no coração desses jovens, desses adolescentes, porque a partir do momento que ele rejeita a Deus e rejeita a autoridade dos pais, rejeita a família,
fica muito mais fácil dele ser cooptado por esses movimentos revolucionários e acabar servindo aí aos propósitos, né, de todo esse sistema revolucionário, que infelizmente é o que a gente tem visto acontecer na sociedade. Bem, Kate Millett também defendia a liberação do aborto, que ela considerava como um instrumento de libertação da mulher, pois só com o aborto liberado é que as mulheres poderiam usufruir da sua liberdade sexual, da forma que ela quisesse. Né? Por quê? A gravidez, ela é uma consequência natural do sexo. É impossível você fazer sexo sem as consequências naturais dele. É exatamente por isso que as feministas criam a pílula anticoncepcional e criam assim, né, no caso, popularizam, incentivam o aborto, para que a mulher ela possa exercer completamente a sua liberdade sexual sem precisar se preocupar com as consequências naturais do sexo. E assim, ter sucesso a revolução sexual na sociedade. Além também de defender a pedofilia publicamente. E isso não é surpreendente, principalmente para quem estuda, né, essas questões, porque a grande maioria desses revolucionários sexuais que eu citei, eles eram a favor da pedofilia. Eles eram a favor que se eliminassem as diferenças sexuais entre as faixas etárias. Bom, e aí finalizando a segunda onda, a gente entra na terceira onda do movimento, que é quando toda essa degeneração da sociedade que começou na segunda onda, ela acaba ganhando muito mais força na terceira onda, numa proporção muito maior, com o aumento da promiscuidade, a banalização do sexo, que acaba enfraquecendo mais ainda os laços familiares, né, e a coesão social. Começa também a ser introduzido na sociedade, a partir da terceira onda, a ideia de que não interessa mais o sexo biológico do ser humano, mas sim a ideia de gênero, e aí entra em cena a ideologia de gênero. Bem, mas o movimento feminista não era um movimento que defendia as mulheres, então por que agora não importa se você é mulher ou homem, você não é definido pelo seu sexo de nascimento? Porque, na verdade, a intenção do feminismo nunca foi lutar pelos direitos entre homens e mulheres, nunca foi lutar pela dignidade das mulheres. A intenção do feminismo é revolucionar sexualmente a sociedade, e para isso não importa se é homem ou mulher, né? Aí o sexo é um mero detalhe. O alvo, como sempre, é a desvalorização e a destruição da família tradicional, que é vista como a base de estabilidade social. É a família que dá estabilidade para a sociedade. Uma pessoa sem família, ela é muito mais suscetível a aderir a esses movimentos revolucionários, a entrar de cabeça dentro dessas ideologias, quando essa pessoa não tem uma boa base, uma boa estrutura familiar. Por isso que é preciso destruir a família. Tudo isso foi promovido por movimentos ideológicos, identitários de esquerda, sobretudo o movimento feminista, que há séculos, né, como eu disse, desde o século XVIII, tentam nos controlar como marionetes. Coloquei uma imagem ali de uma manifestação feminista, todos com os olhos vendados, parecendo marionetes mesmo, nem sabem o que estão fazendo, coitadas, são dignas de misericórdia, que Deus possa alcançar o coração delas. Isso foi uma manifestação a favor do aborto na Argentina ou na Colômbia, se não me engano. E essas pessoas, essas mulheres, infelizmente, elas se tornam pessoas sem expressão, sem valores, sem fé, sem vida e sem liberdade. E a libertação sexual que foi prometida para todas as mulheres ao longo dos séculos e décadas pelo feminismo, não liberta ninguém, muito pelo contrário, torna essas mulheres cada vez mais escravas. Bem, importante que, para finalizar, durante todo esse tempo os revolucionários sabiam que para exercer esse controle sobre a sociedade, dominar todas as massas, era preciso primeiro destruir as fontes de autoridade, como eu citei, que dominam a sociedade, Deus, a igreja e a família. Com Deus, a igreja e a família fora de cena, eles teriam sucesso garantido ali em suas políticas, no sucesso de suas ideologias. É por isso que o feminismo, que é a mesma coisa que revolução sexual, é um movimento absolutamente anticristão, pois é o cristianismo o grande inimigo desses revolucionários e seu projeto político de poder. Como eu citei no início dessa palestra, todos esses movimentos revolucionários, como o feminismo, por exemplo, eles advêm de ideais iluministas, e o objetivo do movimento iluminista é tirar Deus do centro, é tirar Deus da sociedade, colocar o homem como seu próprio guia, a razão como guia da sociedade. Então, a partir do momento que eu retiro Deus da sociedade,
que eu retiro o cristianismo, que eu retiro as suas bases morais, seus princípios da sociedade, é muito mais fácil cooptar essas pessoas para a revolução. Por isso que é impossível ser cristã e feminista ao mesmo tempo. Eu espero que vocês tenham entendido isso, essa palestra, apesar de que, graças a Deus, não tem nenhuma feminista aqui. E quem insiste nesse erro é por pura falta de conhecimento, tanto do que é o Evangelho de Cristo, quanto do que é o movimento feminista e toda a história ali que ele carrega. E para finalizar, aqui, eu gostaria de ler esse versículo, que é um dos meus preferidos quando se diz respeito a essas questões ideológicas. Lá em Colossenses 2:8, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo.